Seja bem-vindo ao curso de liderança. O tema de hoje, estilos de aprendizagem. Todos somos diferentes, não é verdade? Se você tivesse que memorizar o Salmo 129, como é que você faria? Você usa alguma ajuda, uma estratégia, algo como, por exemplo, uma analogia que depois o ajude a recordar? O objetivo desse seminário é identificar quais são os estilos de aprendizagem, ou seja, como é que alguém aprende. E depois usar esses estilos de aprendizagem de maneira adequada nos seus programas, para que você possa ensinar de maneira mais eficaz, tomando em consideração o estilo de cada uma das suas crianças. E existem vários tipos de aprendizado. O primeiro é o inovador. O inovador faz uma pergunta que precisa ser respondida em palavras e ação pelo professor. A pergunta do inovador é: por que é que eu devo aprender isso? Então, o professor precisa saber quais são as maneiras que essa criança necessita para encontrar a resposta. Vou fazer uma pergunta para você. Identifique na Bíblia um personagem que era do tipo inovador. Bom, talvez você me diga, eu não sei, mas eu pensei em João, sabe por quê? Como é que a gente pode identificar uma criança que tem esse tipo de aprendizado, o inovador? Bom, ela tem uma alta capacidade de imaginação, ela se interessa pelas pessoas, provém ideias, fala em grupo, não deseja ofender, nem ferir, nem magoar as pessoas. É por isso que o inovador, para mim, é João. Ele se expressa mediante escrita criativa, poesias, cartas, histórias, elabora cartões, cartazes, gosta de colagem, desenhos, decorações, jogos de figuras ou representações, adivinhações e encenações. O professor, ao trabalhar com o aluno inovador, ele precisa lhe ajudar dando oportunidade para que a criança expresse a sua criatividade. Dar à criança uma atmosfera cálida e amistosa. Escutar com atenção a criança e compartilhar com ela. Mas o inovador tem algumas debilidades. Eles preferem só observar. Raramente tomam decisões e têm dificuldade quando você dá alternativas. Por isso, eles podem acabar perdendo as oportunidades. Existe um outro tipo de criança, é o analítico. A pergunta que o analítico faz e que também precisa ser respondida pelo professor é: o que eu devo aprender? Pense agora comigo. Qual é o personagem da Bíblia que você acha que era analítico? Bom, eu pensei em Jesus por causa das suas características. O analítico, ele aprende mediante conceitos abstratos. E Jesus ensinou muitas coisas abstratas. Eles são pensadores ordenados, são bons organizadores, têm habilidade para definir os problemas e gostam de investigar. As atividades que o analítico gosta de participar são frases codificadas, que ele precisa decodificar, perguntas sobre aqueles temas que ele já estudou, exercícios onde eles podem comparar e analisar os resultados ou procedimentos. Daí que o professor, então, deve dar a ele oportunidade para investigar, assinalar tarefas que eles possam usar concordâncias, mapas, dicionários, bíblias, formular perguntas que façam eles pensarem, elaborar quebras-cabeças e outras coisas assim. Mas esse tipo de aprendizado, eles têm dificuldades, algumas debilidades. Por exemplo, tem dificuldade para fazer aplicação prática. Eles são muito fechados dentro dos seus pensamentos abstratos. Então, essas coisas dificultam o aprendizado e o professor tem que levar isso em consideração. Já as crianças de senso comum, elas fazem a seguinte pergunta que precisa ser respondida pelo professor. Eles dizem: como isso funciona? Eles gostam de atividades e a pergunta que eu quero fazer para você é: qual é o personagem bíblico que você julga que era alguém com senso comum? Eu imaginei Paulo. Sabe por quê? Olha as características de quem tem senso comum. Ele tem habilidade para resolver problemas, eles aplicam novas ideias a situações novas, e Paulo era especialista nisso. Eles aprendem por experiência direta, gostam de ajudar a planejar um programa, informam aquilo que aprendem. As pessoas de senso comum gostam de atividades tipo assim, mensagens codificadas, fazer cartazes, atividades manuais,
arte, criar encenações, debater, aplicar as verdades bíblicas na vida. O professor de senso comum precisa levar em consideração que, ao trabalhar com essas crianças, ele precisa começar a tempo. Por quê? Porque ele tem que dar tempo e oportunidade para cada uma das crianças de senso comum provar aquilo que aprendeu. Além disso, precisa dar oportunidade para que eles possam falar sobre o que eles têm realizado e evitar memorização. Mas as crianças de senso comum têm algumas debilidades. Eles podem tomar decisões apressadas, aí eles têm uma falta de foco, os pensamentos são dispersos e podem acabar cometendo erros ao identificar um problema. Outras coisas que o professor precisa prestar muita atenção ao trabalhar com esse tipo de criança. Já o estilo dinâmico faz aquela pergunta que o professor precisa responder através de palavras e atitudes. A pergunta do dinâmico é assim: e que tal se você está ensinando e ele quer fazer de jeito diferente? Pense num personagem bíblico que era assim dinâmico, se intrometia no meio do assunto. Claro, quando falamos em dinâmico, só pensamos em Pedro. Agora, como que a gente pode identificar o dinâmico? Eles estão voltados para os resultados, eles gostam de fazer as coisas, são bons líderes, aprendem no caminho, enquanto vão praticando, enquanto vão fazendo, e se atrevem a cometer erros. O dinâmico gosta de atividades competitivas, eles gostam de trabalho em grupo, de encenações, atividades que requeram muita energia, oportunidades para serem criativos. Mas eles têm algumas debilidades, eles realizam algumas atividades desnecessárias, eles começam muitas tarefas, mas não conseguem terminar. Eles não são práticos ao planejar. Eles não gostam de tarefas apressadas, por isso o professor precisa se lembrar dele também. Será que é importante a gente conhecer os estilos de aprendizado? Claro que sim. Olha os benefícios. Você vai ter um conhecimento adequado para planejar atividades variadas de acordo com o gosto de todas as crianças da sua classe. As crianças terão mais disposição durante a aula, porque a aula será mais agradável e prazenteira para elas. As crianças serão estimuladas a aprender e os objetivos do ensino serão alcançados. Assim, o professor trabalha mais comodamente. Bem, existem 5 sentidos no aprendizado e você deveria usar todos eles. Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Nós chamamos de estilos as vias de aprendizado que são seguidas de cada sentido até o cérebro. Então, são 4 sentidos, podemos resumi-los: experimental, visual, auditivo e dinâmico. Experimental ou sinestésico é aquele que processa associando o corpo. Então, ele recorda daquilo que ele pega, aquilo que ele faz, aquilo que ele sente, aquilo que ele experimenta. E ele é focado nessas coisas. Já o dinâmico é aquele que aprende fazendo. O visual, ele entende o mundo tal como ele vê. Então, ele recorda aquilo que vê. E o auditivo é um excelente conversador. Recorda aquilo que ouve. Pense agora em 4 alunos diferentes. Cada um tem um estilo de preferência. Então, o visual diz assim: adivinha o que eu vi? Ele gosta de atividades que apelam à vista, esses materiais chamativos. Aliás, você já viu o professor visual? É aquele que escreve no quadro aquilo que ele está explicando, que utiliza um suporte visual para a informação oral, tipo assim, uma citação, ou uma foto, ou uma figura. Quando ele faz um PowerPoint, ele coloca textos os textos junto com fotos ou figuras. O aluno visual também se agrada de coisas que podem ser vistas. Ele gosta de contar história a partir de figuras, de fotos, de textos. Ele gosta de usar ilustrações para vocabulários novos. Ele gosta de desenhar caricaturas com o texto. Ele gosta de ler e visualizar um personagem. Eles gostam de vídeos, de filmes, de histórias ilustradas com figuras, de assistir uma peça, uma dramatização, uma lição ilustrada com objetos. Gostam de figuras, slides, aqueles rolos de figura, dramatização, diálogos ou atuar numa peça. Gostam de cantar e gostam de poemas ilustrados. O estilo auditivo é aquele que diz assim: adivinha o que eu vi? Ele gosta de atividades
que façam escutar os efeitos dos sons que acompanham uma apresentação, por exemplo. Aliás, o professor auditivo é aquele que gosta de dar instruções verbais, que repete sons parecidos, gosta de ditar, lê o mesmo texto com expressões diferentes. O aluno auditivo, ele participa de debates, ele faz pergunta aos outros, ele escreve aquilo que você dita, ele lê e grava o que você lê, ele gosta de leitura de jogral ou leitura alternada, ele gosta das instruções verbais, isso não é problema para ele, e ele gosta de sessões de discussão, entrevistas, histórias interativas, tempestade de ideias, escutar um CD e gravar a sua própria voz. Ele gosta de memorizar versículos cantados, ele gosta de cantar, ele gosta de jogos auditivos. Esse é o estilo daquele aluno que gosta de trabalhar através dos sons. O próximo grupo é aqueles que são chamados de experimental ou sinestésico. Aliás, o professor sinestésico é aquele que usa gestos para acompanhar as instruções orais. Ele corrige mediante gestos, vai sentar, por exemplo. Ele intercala o feedback escrito, ele lê um texto expressando emoções. O aluno sinestésico, ele gosta de representar sons através da postura, dos gestos, de escrever sobre as sensações ante um objeto, de ler um texto e desenhar algo alusivo àquilo. Esse é o estilo dele. Já o professor dinâmico é aquele que gosta de planejar atividades manuais. Então, ele sempre pede para os alunos organizarem o material para ser usado, ele pede ajuda para planejar um evento, ele evita a rotina. Bom, mas ainda existe um outro tipo de aluno, é o multissensorial. Qual é esse? É aquele que usa quase de forma similar todos os sentidos. Os 4 estilos atuando isoladamente, mas não se sobrepondo. Sobrepõe só um pouquinho um ao outro. E agora que você conhece todos os estilos, você já sabe como é que você vai preparar cada sábado as suas lições. Você vai focar em várias atividades diferentes. Lembrando que você tem crianças diferentes na sua classe de escola sabatina. E eu desejo para você sucesso ao preparar as suas lições para que elas possam realmente influenciar a vida das suas crianças.